Olá pessoal, continuando na sequência aqui do vídeo anterior, o que ocorre? Na época existia lá em Jerusalém, existia o Sinédrio, que era um grupo formado pelos sábios, os mais instruídos em lei, sacerdotes, levitas, e aqueles anciãos, fariseus, saduceus que mais entendiam da lei. Eles se reuniam numa espécie de senado, através de eles faziam meio que um tribunal e julgavam as coisas pertinentes ao povo judeu. E no lugar que eles se reuniam, o Sinédrio ficava numa câmara ali, numa sala que ficava acoplado bem do lado do templo de Israel, bem do lado do templo de Jerusalém. E assim, tudo que ocorria era julgado pelo Sinédrio. Antigamente eles tinham poder de Estado, assim, de poder dar a sentença e executar a sentença. Mas neste momento aqui, nos tempos de Jesus, Jerusalém, Israel está sendo subjugada pelo Império Romano. Então, assim, eles não tinham a plena autoridade para executar as sentenças. Antes, eles precisavam do aval do governador romano. Então, no Sinédrio, tudo que estivesse acontecendo, algo que estivesse meio que prejudicando o Jerusalém em vista dos romanos, o Sinédrio ele começava a agir. Por exemplo, toda vez o povo estava sendo subjugado pelo Império Romano e queria a sua independência, queria voltar àqueles tempos áureos de antigamente e serem independentes. Então, vez ou outra surgia eu não sei a palavra, se é insurreição, uma rebelião, vamos dizer assim, dos judeus. Aí Roma tinha que agir. No momento, Roma ela estava calma, porque o povo estava sendo administrado pelos líderes do Sinédrio. O Sinédrio, eles meio que faziam uma certa paz entre o povo e Roma. Eles intermediavam essas coisas. É claro que havia muita corrupção na época e eles ganhavam muito sobre isso. Principalmente o sumo sacerdote, que era geralmente o líder desse tribunal, desse Sinédrio. E com o crescimento da notícia, do cumprimento de profecias, de oráculos, então, por exemplo, as 70 semanas de Daniel a respeito da vinda do Messias, de que estava próximo já a vinda do Messias, e chegou aos ouvidos do Sinédrio que muitas pessoas estavam afluindo ao Jordão, indo para o Rio Jordão, as margens, para serem batizados pelo novo profeta chamado João Batista. Então isso começou a chamar a atenção, chegou em Jerusalém e o Sinédrio percebeu isso. Só que, como Roma iria perceber isso? O povo se reunindo, esperando um Messias, esperando um novo rei de Israel. Mas Roma controla Israel. O que ia acontecer se chegasse o novo rei e o povo tentasse eleger o novo rei? Iria dar problema. Foi isso que o Sinédrio pensou. Viu a chegada de João Batista e pensou, nós temos que fazer algo. E muitos nessas reuniões do Sinédrio já diziam, João Batista, ele é o Messias, ele é o Messias que havia de vir. Por isso que ele está reunindo o povo, talvez haja alguma rebelião. Outros diziam, não, eu já estudei sobre essas pregações de João Batista. Ele diz que não é o Messias, ele disse que é aquele que vem antes do Messias. Sabe? Ele é a voz que clama no deserto, como muitos já disseram, daqueles que se afluíram ao Jordão para testemunhar a João Batista. Outros diziam, olha, ficamos sabendo que esse tal de o Messias, que João Batista tanto anuncia, ele já chegou e ele inclusive foi até batizado por ele nas margens do Rio Jordão. E há relatos de que houve um evento sobrenatural do céu se abrindo e o Espírito
o Santo de Deus descendo sobre esse Messias, sobre esse homem. E a próprio Deus clamou do céu, uma voz dizendo: esse é o meu filho amado. Aí já outros meio que não acredito muito nessa história não. Vamos fazer o seguinte, vamos investigar, vamos mandar uma delegação lá para João Batista para entender isso. Vamos ver se ele é o Messias, ou ver essa tal pessoa que eles dizem que João Batista batizou, que é o próprio Messias. Vamos investigar sobre isso, né? Então, um grupo de sacerdotes e levitas, através do Sinédrio, eles foram até o local onde João Batista estava pregando e batizando. Cenário, contexto. Jesus tinha acabado de ser batizado. Cerca de 40 dias depois do batismo de Jesus, Jesus tinha ido para o deserto. João Batista continuou batizando e eis que chega essa comitiva dos sacerdotes e levitas para investigar João Batista e fazer os questionamentos. Porque o Sinédrio queria saber quem era João Batista. Aí, começamos aqui no João, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Então, contexto, estava lá pregando, muitas pessoas ao seu redor, e de repente vieram aqueles homens altivos, com vestes elegantes, né, para a época, ricos e respeitados pelo povo, os sacerdotes, levitas. Logo todo mundo começou a abrir caminho para eles se aproximarem de João Batista, e eles vieram altivos, já questionando quem ele era. Ei, você aí, quem você é? Aí diz assim, para lhe perguntarem quem ele era, versículo 20. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Ou seja, a primeira questão que eles pensavam se João Batista era o próprio Messias, João Batista respondeu de primeira: não, eu não sou o Cristo. Cristo é Messias, tá? O que quer dizer ungido? Então a primeira pergunta já foi respondida aqui: eu não sou o Messias. Aí, versículo 21. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Nós já vimos nos primeiros vídeos. Vocês não acompanharam a sequência, acompanhem. Eu já expliquei sobre essa questão de Elias. O livro do profeta Malaquias disse que Elias viria antes da vinda do Senhor, do Messias, para poder pregar a respeito da vinda do Messias. João Batista, assim como o anjo Gabriel diz lá no livro de Lucas, João Batista não é o próprio Elias que desceu do céu. Não. É uma pessoa que pregaria com o mesmo espírito e fervor do profeta Elias. Então, João Batista é o Elias que havia de vir, mas não puramente o Elias mesmo, carne e osso. Ele subiu aos céus. Pode ler lá no Antigo Testamento. Deus o levou para ele. Até hoje ele não morreu. Mais tarde, ele vai aparecer junto com Moisés ao lado de Jesus, como nós vamos ver lá nos vídeos para frente. Mas João Batista era aquele que representava Elias. Ele era o Elias que havia de vir, mas não assim a própria pessoa de Elias que desceu do céu. Então, os judeus perguntaram para ele assim: quem é você então? Você é Elias? Aí João Batista responde: não. Aí versículo 22. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz acerca de si próprio? Dê logo uma resposta para a gente. Nós temos que voltar com uma resposta para satisfazer aqueles que nos enviaram. Você não é Cristo?
não é Elias? Quem és tu? Aí João Batista. Finalmente, João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Versículo 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Agora os fariseus interrogaram. Então, por que você batiza se não é o Cristo? E nem Elias? E nem o profeta? Eu não li aqui, eu esqueci de ler aqui anteriormente, quando ele pergunta assim, então quem és você? É Elias? Aí ele responde, não sou. E eles perguntam outra vez, é o profeta? E eles falam, não sou. Por que eles perguntam assim? Ele é Elias? Não sou. Aí ele pergunta, então você é o profeta? Ele fala, não, também não sou. Quem é esse profeta? Naquela época, havia uma corrente de pensamento no judaísmo de que Moisés, o profeta Moisés, que morreu, né? Nós vemos o relato lá em Deuteronômio. O profeta Moisés, ele seria ressuscitado e seria levado aos céus. Eles tinham esse pensamento. Por isso que eles perguntaram, por João conhecer tanto das Escrituras, de lei, da essência espiritual, divina, por ter tanto conhecimento, eles pensaram até que João Batista fosse o próprio Moisés ressuscitado. Eles perguntaram, então, és tu o profeta? E João Batista fala, não, eu não sou. Na verdade, Moisés já havia ressuscitado, já está no céu. Nesse momento, já estaria no céu. Tanto é que ele vai aparecer lá junto com Elias, mais para frente. Mas isso é um assunto para os próximos vídeos, pela sequência dos evangelhos. Então, os fariseus perguntaram, se você não é o Cristo, nem Elias, e nem o próprio profeta, como é que... por que você batiza então? Aí respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Olha só. Você não é o Cristo, não é Elias, não é Moisés. Por que você está batizando? João Batista olha para a multidão que está atrás deles e tem alguém ali. Tem alguém ali na multidão. Alguém voltou do deserto. Alguém que foi batizado anteriormente voltou do deserto. E ele fala, ele olha para a multidão, já está meio que vendo Jesus ali entre a multidão, ele fala, eu batizo com água. Mas no meio de vocês aí, está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. E eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tão esperado Messias, pregado por João Batista, João acaba revelando que ele já está ali, no meio deles, no meio da multidão. Então houve um certo temor assim. Onde está ele? As pessoas olharam umas para as outras, inclusive até essa delegação ficou meio nervosa assim. O Messias está por aqui? É agora? É o momento dele se revelar? João Batista também pensou, é agora que ele vai se revelar. Aí João diz assim, versículo 28. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João Batista, ele havia recebido a mensagem da pregação do Messias. Ele sabia que ele era que era o precursor do Messias, mas o pleno conhecimento mesmo assim da obra de Cristo, do Messias, ele ainda não tinha.
ele compartilhava do pensamento da grande maioria daquela época, sobre a questão de discernir sobre Cristo, sobre o Messias, porque as profecias do Antigo Testamento, elas dizem que o Messias vem para ser rei, para juntar Israel e reinar sobre o mundo. Só que há outras profecias que dizem ele ser o cordeiro que é levado para o matadouro. Ou seja, umas dizem que ele é rei, outras dizem que ele é servo sofredor. Muitos pensavam que, até hoje os judeus pensam que Jesus não é o Messias, porque quando ele veio servo sofredor. Ele não veio rei. Eles pensam que já na primeira vinda ele já tem que vir rei, porque eles não souberam interpretar as profecias que também dizem que ele vem servo sofredor. Na verdade, são duas vindas. A primeira, servo sofredor, para fazer o sacrifício pelo mundo, para retirar os pecados do mundo. E a sua segunda vinda é rei, onde ele vem para dominar sobre os povos da terra, que ainda não aconteceu até hoje, 2020, mas está próximo já. João Batista, como muitos outros judeus da época, ele não tinha assim esse pleno conhecimento. Tinha conhecimento de algumas profecias do servo sofredor? Tinha, mas assim, como isso iria acontecer, ele não sabia ainda. Os discípulos entenderam depois que aconteceu, é claro. Mas enquanto não havia acontecido, João Batista ainda tinha dúvidas. Tanto é que lá mais para frente ele vai mandar alguns discípulos deles para Jesus Cristo para questionarem Jesus a respeito disso. Se ele era o Messias ou havíamos de esperar outro. Mas aí Cristo vai e ilumina a mente dele a respeito de tudo que estava acontecendo, de que ele realmente, sim, era o Messias. Então, para João Batista, talvez ali naquele momento em que chegou a delegação dos líderes de Jerusalém, na frente dos fariseus e na frente do povo, Cristo estando ali no meio do povo, ao anunciar que existe ali uma pessoa que ele não era digno de desamarrar as correias das sandálias, que estava ali, o Messias, João Batista no primeiro momento pensou que Cristo iria se revelar, ou até mesmo fazer algum sinal dos céus, para então impor o seu reino perante Israel. Mas o que aconteceu foi nada. Cristo ali naquele primeiro momento, ele ficou oculto no meio da multidão. Então, ele não se revelou e todo esse episódio ficou por aquilo mesmo. Jesus vai aparecer no dia seguinte, e nós vamos ver isso nos próximos vídeos.